A gente colocou para gravar agora e a gente sempre lembra que após a reunião a gente repita aquilo que foi trabalhado aqui durante essa parte inicial, né? Esse períodozinho antes dos trabalhos de cada terça-feira. Hoje é a segunda terça-feira do mês e é o dia do tratamento espiritual. Para quem ainda não veio, para quem não sabe, alguma coisa assim, é o dia em que os médiums dão passagem, permitem que através deles espíritos se manifestem. Para quê? Para que eles possam ser acolhidos. É o que a gente faz aqui. Então, a pessoa que vai passar pela sala, ela vai receber um outro passe e é o momento da captação. Se houver algum espírito que esteja junto com essa pessoa, seja porque já acompanha essa pessoa, seja porque é temporário, aproveitou que ela estava vindo, pegou uma caroninha e foi permitido que ela entrasse, porque a gente sabe que todo centro espírita tem preparação, tem vigilância, e as pessoas que acessam aqui são aquelas que têm permissão para isso. E eu digo pessoas, porque pessoas para mim são não só nós encarnados, como os desencarnados também. Então, todas as pessoas que adentram aqui, encarnados ou desencarnados, estão aqui porque tiveram permissão. Pode acontecer, de repente, eu tenho algum espírito que me acompanha e ele não teve permissão, ele está lá fora esperando? Pode. Isso não é para assustar ninguém, tá? Porque, na verdade, tudo tem a ver com a nossa vibração. E a gente também pode ser influenciado não só por uma pessoa desencarnada especial, como a gente também pode ser influenciado por toda uma energia reinante no planeta. Eu disse um pouco antes aqui que nós temos mais notícias atualmente de muitos conflitos que estão no planeta Terra. Temos mais notícias do que sempre tivemos. E que isso, de alguma forma, pode nos afetar, sim. Agora, a gente pode também buscar em nós, em pessoas amigas, em alguém que a gente confie, para que a gente possa não se deixar desequilibrar por tudo isso. Porque se a gente não pode fazer alguma coisa concreta, imediata, a gente pode vibrar. E uma reunião dessa, aqui, numa terça-feira, em que a gente pense dessa forma, e que a gente vibre por paz, que a gente possa, a gente não vai só pedir, a gente vai oferecer, sim, o nosso carinho, a nossa solidariedade, o nosso afeto, para tanto sofrimento que seja aí fora. E isso já é uma grande coisa, porque a gente está emanando. Porque a tendência da gente é sempre pedir, oh Deus, caiu naquilo que a gente tinha falado antes. Ah, por que Deus permite isso? Por que os espíritos não fazem alguma coisa? Porque tudo tem uma razão de ser, embora a gente não saiba todas elas, a gente desconheça, obviamente, até a maioria. A gente sabe muito pouco até da nossa, das razões pelas coisas as quais acontecem conosco mesmo. Mas, o que a gente pode fazer? Parece simples, mas é rezar. E rezar não é só pedir. Rezar também é emanar. Eu vou emanar o meu amor, o meu afeto, o meu carinho. E que os bons espíritos levem isso. Que as boas vibrações cheguem, inclusive, naqueles que têm posição de decisão, de tomarem decisões em relação aos outros seres. Que a nossa vibração de compaixão chegue também no coração, na mente, no espírito, daqueles que estão ocupando cargos que têm o poder de fazer alguma coisa para minimizar o sofrimento de todos. Então, eu vou pedir aqui para que cada um de nós force a si mesmo, acesse o seu coração, o seu melhor afeto, a sua melhor sensação de muito carinho, daquele gostoso que a gente sabe que tem dentro do coração. E esse gostoso possa ser emanado
daqui para o bairro, para a nossa cidade, para o nosso planeta. E que chegue nos lugares onde é mais absurdo, onde seja mais adequado chegar. Que a nossa vibração de compaixão, de amor, de carinho, de conforto, que o nosso abraço energético possa chegar em cada criança, em cada mãe, cada pai, em cada governante, em cada pessoa, encarnada ou desencarnada, que tenha possibilidade de influenciar, de atingir outros seres. Que cada um possa receber o nosso melhor afeto. Que todo o plano espiritual receba a nossa vibração. Assim como nós emanamos, que todos aqueles que precisam possam receber. E unidos nessa vibração, nós nos colocamos também amparados pelo simbolismo do manto da nossa Mãe Divina, que nos envolve a todos em serenidade, em paz, em amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. a Bruna chegou? Não? Não. Então tá bom. Cadê o Nicolau? Falou que a gente ia. Cadê o Evangelho? Você pegou? Evangelho. Já está aqui. Eu vou pedir. É. Meu óculos para ver essa coisinha. Pega. Vou falar só por uns 10 minutos. Tá, tudo bem. Bem rapidinho. Precisa do óculos, gente. Em cima da mesa. Eu sou idosa, né, gente? Vamos lá. Ela abriu aqui no capítulo 3, que fala assim: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E aí tem os títulos de cada um dos itens que compõem esse capítulo, e eu só vou ler, obviamente, o primeiro, e ele é: fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado, não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. E aí tem o comentário. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus
prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam serviço, senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados? Que na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus diz: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada, não lhe resta receber, senão a punição do seu orgulho. Bom, o capítulo continua. E só o último parágrafo que eu vou dar uma puladinha, porque é mais explicação, e sugiro que alguém queira possa continuar em casa, mas eu acho que é bem interessante. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando sua dignidade de homem. Porque alguém aceitará um serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe. E há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra um meio de parecer ele mesmo beneficiado em face daquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer essas palavras: que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Essa lição, ela traz, no meu entendimento, uma remissão imediata com relação a gente pensar em caridade material, né? Não saiba o que dá a mão direita, o que deu a sua mão, não saiba a sua mão direita o que deu a mão esquerda. A gente sempre pensa em alguma coisa material. Mas acontece que caridade vai muito além. Caridade tem muita abrangência. Então, a gente pode ser caridoso quando a gente dá um abraço numa pessoa. Quando a gente olha numa expressão e a gente percebe que a pessoa está chateada. E aí a gente vai e fala para ela: deixa eu te contar uma coisa aqui. Isso aqui, em relação ao último parágrafo que eu li, aqui no prato. Escuta, eu estou precisando de uma ajuda. Você pode me ouvir? Eu estou chateada com alguma coisa. Você dá a oportunidade da pessoa te escutar. E aí ela pode também se sentir à vontade para poder falar. Isso também é caridade. Né? A gente sempre pensa na caridade nesse sentido de orgulho, porque a caridade material, ela é fácil de ser feita quando você tem a mais. Cuidar daquilo que te sobra. É fácil. E muito pior ainda, você dá do que te sobra, que é fácil, já se sente superior. Na verdade, a verdadeira caridade não é assim. A verdadeira caridade passa pelo olhar de compaixão, mas não é uma compaixão de pena, de dó. Porque pena, dó, pressupõe se colocar num patamar superior ao outro. E a gente não é. Já falei agora há pouco. A gente não é mais que ninguém. Nossa, a gente tem tantas dificuldades. Quantas vezes a gente passa por situações em que, né, você se vê numa situação em que você nem vê saída. Às vezes a gente está numa situação que a saída que você tem é chorar.
E aí, se alguém te dá um abraço, ninguém falou nada, só dá um abraço e fala assim, tô aqui. Essa é uma caridade. Porque a pessoa não está se colocando superior. Ela não vai falar para todo mundo, não, imagina, não é para chorar. A gente só quer chorar. Vai passar? Vai passar. Mas a gente receber um acolhimento é extremamente importante. Um abraço também é caridade. Legal essa lição. Sai alguém quer fazer alguma observação? Quer? Sim. Bem, deixa eu pegar aí, É. por causa do pessoal de casa. Boa noite aí, pessoal da casa. Boa noite para você novamente. Eu já fiz uma exposição simples, porém profunda, né? Então, nenhuma grande novidade em cima do que ela falou. Só algumas pontuações aí, laterais ao que ela já disse. Caridade, né, é uma forma de amor. E o principal ensinamento que Jesus nos trouxe nos evangelhos e nas pregações dele, aliás, os evangelhos refletem as pregações dele, pelo que ele foi encarnado, o maior ensinamento foi o amor. E a caridade é uma forma de amor, né? Para fazer uma imagem, se a gente quisesse considerar o amor um gênero, a caridade é uma forma do gênero amor. É um amor em forma de caridade, né? É um viés do amor. E caridade não combina com troca. Aí a importância do que a Fran colocou para vocês, né? Então, o sentimento de caridade, do fazer, e a gente tem várias passagens no Evangelho, né? Ela leu uma delas, mas tem o fazer o bem sem olhar a quem, né? Que é o popular aí que todo mundo conhece. Por isso, que a caridade não se coaduna com troca. Então, o servir faz parte da caridade, mas é o servir sem esperar nada em troca, né? E aqui eu me testemunho para vocês. E todos os colegas que trabalham com a gente, fazem o trabalho no centro e em outras casas, de uma maneira, eu diria que unânime, tem essa mesma sensação. Quando a gente faz o trabalho espiritual, é uma forma de caridade. A gente está servindo as pessoas que vêm ao centro e procuram um local para receber alguma coisa, né? E a sensação, muitas vezes, quem trabalha sente, depois do trabalho feito, de gratidão, né? É o que a gente recebe da espiritualidade. A Fran leu aqui, né? Se você já foi recompensado pelos homens, você já está pago, né? Mas e a recompensa que vem de Deus? Quem trabalha sente isso tranquilamente. Quando você faz o trabalho de coração aberto, se doou, serviu, sem esperar o resultado, e mais importante, sem esperar alguma coisa que venha em troca, né? Você recebe em dobro. E esse em dobro é muito potencializado, porque ele não vem das pessoas, ele vem da espiritualidade. Então, basicamente é isso, Felipe. Está absolutamente de acordo com tudo aquilo que você falou, é só uma pontuação um pouquinho diferente. E mas eu vou dar mais um spoilerzinho da palestra que eu mencionei. Eu sugiro que você já assista ou compartilhar o link no link, tá bom? No grupo de mensagens. Todos aqui estão no grupo de mensagens. Para quem não está, o grupo é um grupo de WhatsApp, onde a gente coloca o link para que as pessoas que estejam fora daqui de São Paulo, ou pelo menos estão aqui, mas não estão aqui na casa, possam assistir essa nossa palestrinha aqui. No caso, hoje nem foi uma palestra, foi uma conversa. A gente sempre publica isso na página do Facebook do Centro e também na página do YouTube, né? E esse grupo, então, é para a gente colocar, às vezes, uma indicação como essa, de uma palestra, às vezes um link de um post, uma coisa bacana, uma indicação de um livro, enfim, é nesse sentido. É para pôr o link para a abertura dessa reunião para o pessoal acessar e para a gente compartilhar alguma coisa que a gente julgue interessante, sempre tudo voltado para a doutrina espírita, né? E nessa palestra, ele fala também sobre caridade
E ele vai fazer uma analogia sobre a frase tão popular do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Então, eu só vou dizer isso. Não vou dar spoiler, para deixar mesmo que vocês tenham a curiosidade de dizer, de saber o que foi que ele falou sobre isso, que é muito interessante. Sai um pouquinho do nosso pensamento mais quadradão. Ele faz uma analogia interessante e ele explana melhor sobre isso. Obviamente, muito melhor do que pode depois ter tido. Então, eu estou fazendo uma propaganda, mas é verdade. Então, essa palestra é do Jorge Larra. Eu vou compartilhar o link lá no nosso grupo. Também vou compartilhar o link na página do Facebook, porque se eu vou colocar essa gravação, estou fazendo essa menção, aí quem for assistir essa gravação depois, né, vai querer também assistir essa palestra que eu faço. Essa menção, essa sugestão de que vocês assistam. Realmente é muito interessante. Mas que a gente pense sobre isso também, né? Hora da caridade. E a gente pensar um pouquinho quanto que nós estamos sendo caridosos, amorosos conosco mesmos. Posso fazer só claro. Fica aqui de frente para você ver. Sai daqui. Uma coisa que é importante também, que a gente fala que quando a gente ajuda o outro, o beneficiado somos nós. E isso não só olhando para o plano espiritual, mas para a ciência, né? O fazer o bem para o outro jorra dopamina no nosso corpo, que é o hormônio do amor. Então, quando a gente está ajudando o próximo, nós estamos sendo beneficiados. Muito bem, obrigada. Diga. Só um segundo, que vai começar nosso trabalho. E hoje, na hora do almoço, eu cruzei com uma pessoa também. E aí eu olhei para a pessoa e falei, nossa, oi, tudo bem? E eu ainda sou tabagista. Estou com cheiro de cigarro. A pessoa veio me deu um abraço, eu me senti muito acolhido. Então, isso também é uma caridade. A pessoa, né? Olha que coisa bonita. Obrigado. Bem, é isso, pessoal. A gente pode, sim, olhar para nós mesmos. A Beth falou a dopamina. Outro hormônio, a ocitocina. Né? Você sabia que quando a gente dá um abraço, a gente está liberando a ocitocina? E isto é um hormônio que nos faz muito bem, quimicamente muito bem. Então, tem todos os sentidos, todas as benesses, em que a gente seja o mais caridoso possível. Porque, na verdade, a gente não está só ajudando o outro. No fim e ao cabo, a gente está fazendo um benefício maior até para a gente mesmo. Como é bom a gente, né, ouvir de alguém que você foi último em determinado momento. Né? Como diz assim, já recebeu sua paga? Não, aí é diferente. Não é que você está recebendo paga. Você está reforçando porque você não pediu, você não fez propaganda daquilo. Você está só reconhecendo que, nossa, é um incentivo, um estímulo. Sabe quando a gente está na escola, então quando a gente está em casa, pai e mãe vira para gente e fala assim, parabéns, filho, você fez uma coisa legal hoje. Isso estimula que a gente faça mais. E aí não é uma paga, né? Não é uma coisa que você vai receber nenhuma paga, mas é um estímulo. E aqui eu quero falar para cada um de vocês, para cada um que esteja assistindo a gente. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas a gente está aqui na frente e olhar no olho de cada pessoa, sabe? E sentir que a gente está emanado com o mesmo propósito. Propósito de estar junto pelo menos uma vez por semana e trocar essa energia. Aprender um pouquinho junto. Porque a gente aqui aprende todo o tempo, né? Não é porque, de repente, eu estou aqui na frente falando, estou aprendendo todo o tempo.
Às vezes aprendendo pelo olhar de uma pessoa. Porque às vezes está com um olhar assim mais triste. Aí quando chega no final, a gente faz uma oração, parece que o olhar já deu uma diferenciada. Essa é a minha satisfação. Então, o que que faz uma casa espírita? Eu disse lá no começo. Uma casa espírita ela é feita da boa vontade e do amor. De encarnar-se e se encarnar-se. É isso que a gente está fazendo aqui. E aí eu agradeço a cada um que esteja aqui presente, esteja através dessa abençoada internet. Abençoada, né? É um veículo, é uma ferramenta. A gente fazendo um bom uso, maravilhoso. Agradeço a cada um que está aqui presente, colaborando em energia. E aí aproveito então, antes de encerrar, de pedir para que todos, energeticamente, entrem em meditação, em concentração, deixando um pouquinho de lado as coisas da vida, que são muitas, eu sei, para que, enquanto estão sendo realizados os trabalhos nas salas, quem ainda esteja aqui possa estar colaborando energeticamente para todos os espíritos que vêm aqui, aqueles desencarnados que vêm para se manifestarem, para falarem das suas dores, das suas revoltas, e aqueles encarnados que vêm para cuidar, auxiliar. E que vocês nos auxiliem, porque nós, trabalhadores, nós só somos instrumentos. Então, que a gente também possa receber, e a gente agradece de coração esse fortalecimento. Porque é energia que está aí. Né? E a gente faz com muito amor mesmo. É a vida com muito amor. Bom, então, que todos tenhamos uma boa semana. Que a gente leva nosso pensamento à Mãe Divina, Ave Maria, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na morte de nossa morte. Amém. boa noite a todos que estão em casa. Até a próxima terça-feira. Obrigada por tudo.